Quem sempre quis saber por que a gente resolveu ser consultora de estilo, por que a gente resolveu produzir conteúdo para que todas se sintam lindas, maravilhosas, fica aqui nesse vídeo que a gente vai contar tudo como aconteceu. Então, gente, e aí que vocês olham pra gente e falam, nossa, essas pessoas foram sempre consultoras de estilo, estudaram muito bem resolvidas, moda. amam segundas-feiras. Exato, né? Nossa, como eu gosto de trabalhar, gosto do meu trabalho, gosto da minha sócia, ai, que maravilhoso, bate a cabeça, enfim. Gente, nem sempre foi assim, né? Não. Na verdade, assim, eu fui publicitária há bastante tempo, mas sempre trabalhei na área de eventos. E fui bem feliz, assim, não me senti infeliz, nada disso. Mas era uma rotina que não era a rotina que eu queria pra minha vida toda. Eu tinha muita certeza disso, assim. Eu conheço muita gente que trabalha com eventos e ama. E, assim, eu falo que tem que ser meio que destinada porque é uma vida bastante incerta, com pouca rotina, mas tem gente que ama isso. Não é meu caso. É meio sacrificante, não é, Ká? Então, eu acho que ela é sacrificante quando não é o que você gosta. Porque eu conheço muita gente que não gosta de ter rotina. Eu gosto de ter rotina. Eu também. Né, assim, eu lido muito bem com imprevistos, acho que pelo fato até de ter trabalhado com eventos muito tempo. Mas eu prefiro saber o que vai acontecer na minha vida. Pelo menos saber o que eu acho que vai acontecer, porque nem sempre acontece. Né? Ter uma programação mais ou menos organizada, né? Então, assim, logo que eu casei, eu já tinha muito na minha cabeça que eu queria fazer uma virada de carreira. Eu não sabia ainda como, tanto que num primeiro momento eu não saí da área de comunicação, eu só mudei de área, fui para a área comercial, de veículos e tal. Mas com o tempo eu fui vendo que faltava alguma coisa. E eu acho que tem a ver com o tal do propósito, que tanta gente fala. Tem um pouco a ver com realização pessoal. Só trabalhar para pagar conta, né? Não só trabalhar para pagar conta. E mais do que isso, achar que você está entregando uma coisa para o mundo, né? Que vai mudar a vida de alguém. Não que fazer eventos ou trabalhar com comunicação não faça isso, mas para mim estava faltando alguma coisa. E aí um caminho muito natural foi ir para a história da moda. Por quê? Eu sempre soube que eu queria trabalhar com moda de alguma forma, mas eu nunca soube como, né? A minha avó teve confecção, eu vivi minha infância no Bom Retiro, numa fábrica cheia de tecidos. Sempre foi um assunto muito natural para mim. Eu sempre fui a amiga que era chamada pelas amigas para ir fazer compras. Eu e minha mãe, a gente sempre foi muito de passear no shopping, não para comprar, mas para experimentar roupa, para ficar brincando de montar look. Então era uma coisa natural. Você já tinha isso, né? Eu já tinha isso. Então, assim, eu achava que eu queria trabalhar com marketing de moda, porque minha formação era marketing. Eu achava que eu podia trabalhar numa marca, ou que eu podia... Mas desenhar não era a minha pegada. Eu gosto muito de estampa. Eu queria desenhar estampa uma época, mas eu não sabia desenhar, então eu precisava aprender alguma coisa. Enfim. E aí, pesquisando, eu cheguei em 2 caminhos possíveis para mim. Que um era trabalhar com tendência, com cool hunting, que é essa história de antecipar a tendência, de entender comportamento. E aí, tendência não qual vai ser a cor do ano, mas tendência de comportamento, que aí tinha muito a ver com o que eu acreditava que a roupa ou a moda pudesse fazer pelas pessoas. E a consultoria de estilo, que aí entrava toda essa parte de trabalhar com gente, de mostrar que roupa não é só tecido e pedaço de pano, que pode ser personalidade transmitida, que pode ser uma forma de comunicar. E aí eu fui pesquisando e achei um lugar onde eu pudesse estudar isso com essa pegada mais humana. Que foi onde a gente se conheceu, na oficina de estilo, que já nem existe mais, né? Mas que tinha todos esses valores que eu acreditava serem importantes para que o trabalho fizesse sentido. Bom, vocês sabem, né? Muita gente já sabe que eu sou advogada de formação. Eu ainda sou advogada, eu ainda tenho a OAB, ainda tenho essa obrigação e tudo mais. Eu não consegui me desfazer disso ainda. Foi muito difícil conseguir, foi uma fase de muita dedicação da minha vida. Mas em algum momento ao longo do trabalho, que eu também gostava de fazer, eu comecei a sentir falta desse propósito, de sentir que eu estava fazendo alguma coisa mais importante para mim, para o mundo, para as pessoas, do que simplesmente para uma empresa, números de empresa e tudo mais. Porque eu trabalhava com contratos internacionais. Então, você imagina, né, o tipo de pressão que a gente vive para entregar números, né? E em algum momento eu percebi que aquilo não me satisfazia. Junto com isso, eu engravidei, aí vem aquela vontade de ter uma vida um pouco mais, digamos, previsível, flexível também.
né? Eu trabalhava de 8 da manhã, 8 horas da noite, muitas das vezes eu levava o trabalho para casa, trabalhava de final de semana, e como eu disse, não que eu não gostasse, mas era muito complexo, né? Porque eu tinha que pegar o fuso horário do Japão, fuso horário do Brasil, fuso horário do Alasca. E é legal você falar isso, porque pra mim, nem pra Carol, nunca foi uma decisão procurar algo para trabalhar menos. Fato. Nunca. Acho que a ideia era sempre trabalhar entregando alguma coisa, ganhando dinheiro, porque afinal de contas temos que pagar contas. Boletos chegam. E ter flexibilidade para poder, de alguma forma, administrar imprevistos com criança, com filho, porque, né, filho fica doente, filho tem férias escolares, então, né? Então a gente sabia que menos a gente nunca foi uma questão, a gente nunca quis mudar de profissão para trabalhar menos. A gente quis mudar de profissão para conseguir ter flexibilidade. Acho que isso é bem diferente, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Nessa primeira gravidez do meu filho mais velho, eu tive alguns problemas. Eu tive que ficar de repouso em casa. E eu tava já com o saco cheio de ficar enfiada dentro de casa. Porque eu não podia sair na rua, eu não podia ficar andando, não podia ficar me cansando. Eu ficava o dia inteiro na internet. E eu tinha sofrido uma decepção muito grande no trabalho que eu tinha, que inclusive eu amava até acontecer essa decepção. E aí eu falei, cara, não vou voltar pra lá não. Tô nesse descanso forçado, eu vou procurar alguma coisa pra fazer quando acabar minha licença maternidade. E fuçando na internet, eu descobri o curso de consultoria de estilo, que até então, na verdade, era uma vontade adormecida que eu tinha, porque eu tinha essa coisa de sempre querer ter trabalhado com moda, mas eu nunca tinha ido por este caminho. Fiz um monte de curso livre enquanto eu não decidia qual caminho eu ia seguir, porque eu gostava de moda, mas o mundo da moda propriamente dito não me seduzia, né? E acho que a gente já sabe por quê, né? Hoje vem do perfil da assinatura de estilo. E em algum momento eu lembrei que existia esse curso de consultoria de estilo, que eu queria fazer fazia muito tempo, mas que ele era um curso caro e um curso ao qual eu queria me dedicar. Já que eu ia gastar dinheiro com isso, vamos se dedicar direitinho. Só que trabalhando 12 horas por dia, isso era humanamente impossível. E aí eu vi que o curso ia acontecer durante a licença maternidade. Eu não sabia nem o que era licença maternidade, achava que era férias. Só que não. Só que não. Eu paguei o curso antes do meu mais velho nascer e fiquei, sei lá, 3 meses esperando esse curso acontecer, e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E foi muito legal, porque logo que a gente se conheceu, depois, né, de um tempo, você vai conversando com um aqui, um ali, a gente já flertava, porque tanto eu quanto Carol, a gente já sabia que a gente não queria trabalhar sozinhas. Por N razões, assim, todo o meu histórico profissional sempre foi de trabalhos em equipe, de trabalhos de criação, de trabalhos de troca de ideias. Então, para mim, não fazia o menor sentido eu fazer um trabalho que eu ia propor ideias para uma pessoa e a ideia ser só minha. Por mais que dê super para fazer isso, porque a gente tem um monte de colegas que trabalham sozinhas, super competentes, tá tudo certo. Mas para mim, ainda mais libriana, né, gente? Era super importante poder dividir isso neste sentido. E também uma questão prática. Né? Não sei se era isso que você ia falar. Não, pode continuar. Uma questão prática do tipo assim, meu filho tá doente e aí a assinatura de estilo hoje não funciona. Fecha as portinhas e... Não, né? Hoje a gente consegue se dividir, consegue tirar férias, cada uma em um momento, consegue tirar férias junto com as crianças. A gente, né, consegue fazer um revezamento, consegue fazer, sei lá, uma cirurgia. Se organizar de alguma forma. X, né? A Carinha saiu de licença esse maternidade, ano. Né? A Carol também saiu quando a Marina nasceu. Exato. A gente conseguiu fazer esse revezamento. Fica um pouco mais pesado para uma, obviamente, mas a gente não precisa parar, né, o negócio. Então isso também é uma coisa que é super importante pensando em sociedade, né? Assim, fica mais pesado do ter uma quantidade de volume de trabalho, mas é menos pesado isso do que não ter ganhos, né? Exato. Então, no final das contas, é aí uma compensação. Exato. E tem uma outra coisa, a gente trabalha com gente, a gente não trabalha com moda, a gente fala. Então, pra gente, não faz sentido trabalhar com gente e não ter gente com quem dividir esse trabalho, você entende? Então, por isso a gente sempre quis ser uma dupla. Exatamente. Só que aí o que aconteceu, que eu acho que é legal contar pra vocês, a assinatura vai fazer 4 anos, né? Aliás, pra quem não sabe, este é o canal da Assinatura de Estilo. Se você tá aqui pela primeira vez, né? Assina o canal, assiste todos os outros vídeos. A gente já falou de um monte de coisa legal aqui. Sugere também temas pra gente. Se tiver alguma dúvida específica, #HelpAE, certo? Mas o que eu ia dizer? A gente vai fazer 4 anos de empresa e a gente mudou muito todo o nosso trabalho desde então, né? Hoje a gente já nem sabe mais se é a nossa primeira profissão, nossa primeira
nomenclatura deve ser consultora de estilo. Hoje a gente acha que a gente é muito mais criadora de conteúdo, produtora de conteúdo, creator, whatever. Influencer. O que você quiser chamar, do que simplesmente consultora de estilo. Por quê? Porque a gente começou a ver que mais importante do que fazer uma pessoa se transformar é a gente fazer um monte de gente se transformar. A gente começou a ver o poder dessas redes sociais, de como a gente pode produzir conteúdo para motivar as pessoas, para trazer informação, repertório, incentivo para todo mundo de fato conseguir entender que quando a gente faz uma mudança interna, a gente reflete isso externamente, e o contrário também pode acontecer. Às vezes a válvula, o gatilho que você precisa para fazer uma transformação interna é se transformar externamente, e que o vestir não é simplesmente um pedaço de pano, que o vestir é sim uma forma de se comunicar, e que ele não precisa, que você não precisa ser refém de tendência, de moda, de dinheiro, ou seja, não precisa ter uma grana absurda para se vestir bem, para se vestir de você. No final do dia, o que a gente percebeu é que o nosso propósito é muito maior do que a gente imaginava. Exato. Quando a gente começou a assinatura de estilo. E o canal também surgiu por isso. Pra gente aprofundar essa conversa, porque a gente começou a perceber que as pequenas pílulas que a gente deixava no Instagram, por exemplo, que é onde a gente tem o nosso trabalho mais forte hoje em dia, já mudava a vida de tanta gente. Na hora que a gente puder conversar com essas pessoas, a gente puder falar de verdade, assim, elaborar e tudo mais, a gente vai conseguir atingir camadas mais profundas dessas pessoas que estão seguindo a gente, que entendem o que a gente faz e que querem ter esses resultados. Foi até por isso que surgiu o canal, né? Enfim, gente, a gente tá muito felizes com o momento que a assinatura tá. Quando a gente começou a assinatura, foi 2015, as pessoas falavam que a gente era louca, porque foi o auge da crise econômica no Brasil, e depois disso as coisas só pioraram economicamente. E em teoria, o nosso trabalho não é prioridade, né? Se você precisar comer, precisar ir no médico, precisar pagar a escola, né? Você vai fazer tudo isso antes de passar por um processo como o nosso. Mas o que a gente começa a perceber é que todo mundo que passa pelo processo ou que consome nosso conteúdo consegue transformar tantas coisas que acaba também conseguindo fazer com que essas outras coisas se resolvam, porque a pessoa está mais segura, porque a pessoa está com a autoestima mais bem resolvida. E também tem uma coisa de economia que a gente entrega para as pessoas. Exatamente. Então, a hora que você entrega economia de tempo, economia de dinheiro, você corta gastos desnecessários com roupas, enfim, com coisas que não são tão importantes para você, e você no primeiro momento nem percebe isso, você só consegue acessar isso depois que você passa pelo trabalho de consultoria de estilo. No final das contas, como aquilo acaba se pagando dentro de um período, se você se planejar, é uma coisa que não é prioridade, mas que você consegue encaixar na tua rotina em algum momento. E que depois até vai te salvar a grana para essas outras coisas que são tão importantes. Enfim, acho que a gente deu uma resumida aqui na história. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre esse assunto, comenta aqui, né? Pergunta pra gente. A gente pode falar ainda sobre empreender, como é que é pra gente. A gente acho que agora conseguiu entender como é que a gente se planeja financeiramente em termos de ganho, mas isso é assunto para outro vídeo. Vocês querem saber isso? Comenta aqui embaixo. Tchau!